Olá! Que bom que vocês estão aí. Tava sentindo falta de vocês, hein? Olha, nós já fizemos a aula do dia 6, do dia 7 hoje, no dia 8 de maio, nosso livro de língua portuguesa 2. E aí, Dionísio ontem parou aqui na continuação, que nós estamos falando sobre as vozes verbais. E aí eu parei aqui, ó, sujeito paciente, mais verbo auxiliar e mais verbo principal na voz passiva. Nossa, Dionísio, quanta coisa. Mas olha só, vamos pegar aqui em cima, passo a passo. Diz o seguinte: utilizaremos os mesmos verbos, porém com alguns ajustes. Haverá um verbo auxiliar desse, ser ou estar, seguido do verbo principal conjugado no particípio passado. Aí eu trouxe um exemplo. Olha aí. A moça é ouvida pelo rapaz no rádio. O é o verbo auxiliar. O ouvida, particípio do passado. Olha, viu? Tranquilinho. Então, eu tenho sujeito paciente, mais um verbo auxiliar e o verbo principal na voz passiva. E a continuação do predicado. Seu filho foi ferido por uma criança na escola. Sujeito paciente. Seu filho. Verbo auxiliar. Foi. E verbo principal, ferido. Viu? Tranquilinho, mole, mole. Beleza. A partir daí, Dionísio vai começar a falar da nossa voz passiva sintética. O nome já diz, a voz passiva sintética se difere, né? Só difere da voz passiva analítica por ser mais resumida. Ela utiliza o pronome apassivador. Então, aí eu tenho, olha aqui, ó, passiva analítica, por ser mais resumida, ela vai utilizar o pronome apassivador se para sintetizar a ideia de que algo está feito por alguém, tá? Então, apartamentos são alugados. Eu tenho meu sujeito paciente, apartamentos, verbo auxiliar são e o verbo principal na voz passiva, são alugados. Convertendo para a voz passiva sintética, alugam-se apartamentos. Ó, olha aqui o pronome apassivador se. Dionísio vai destacar aqui. Viu? Então, ele estava lá na minha voz, o que, gente? Passiva analítica, não é? Apartamentos são alugados. E aí ele vem para a nossa voz passiva sintética. Alugam-se apartamentos. Vamos com calma. A partir daí, voz reflexiva. Muitas vezes produzimos enunciados em que o sujeito executa o quê? A ação em si mesmo. Ou seja, ele é o sujeito agente por executar a ação. E o sujeito paciente por sofrer a própria ação executada. Então, nesses casos, ocorre a voz reflexiva. E para que essa ideia fique clara, a gente vai utilizar o verbo seguido da construção a si mesmo, isto é, ao próprio sujeito. Então, eu trouxe um exemplo. Ele penteou a si mesmo. Então, se vocês lerem aqui com calma, vocês vão entender o nosso exemplo, certo? Então, lá, ó. Produzindo os enunciados em que o sujeito executa a ação em si mesmo. Ele penteou a si mesmo. Então, aí eu tenho uma voz reflexiva. Show? Bom, aí o que vai acontecer, tá? Então, nós trabalhamos, vamos recapitular. Trabalhamos com os tempos dos verbos, os modos verbais, falamos da transitividade, que é bem bacana, que é bem legal, e agora entramos em vozes dos verbos. Bom,
No nosso livro de língua portuguesa, deixa eu ver se eu botei aqui. Olha, vou até abrir aqui para vocês o que nós combinamos, que nós vamos estar fazendo as propostas. As propostas, não deixa de ser, né? As tarefas. Então, e aí nós temos as páginas 18 e 19 para estar fazendo. Essas páginas 18 e 19, lá no nosso livro de língua portuguesa, nós já falamos, olha só que bacana. Na página 14, o livro traz os tempos do modo indicativo, tá? Então, ele traz presente, pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Lembra? Dionísio, no vídeo, falou sobre esses 3 tempos aí, que eles eram divididos, subdivididos, mas que agora vocês poderiam fazer uso do nosso livro, para poder ter mais gancho aí para poder trabalhar. Na página 15, ele fala do mais que perfeito e dos 2 tipos de futuro. Logo abaixo, ele vai falar da transitividade verbal, que foi a nossa aula de ontem. Os verbos nocionais, não é? Ele vai falar do intransitivo, depois ele vem na outra parte, transitivo direto, indireto e transitivo indireto, tá? Ele fala também do intransitivo. Na página 16 do nosso livro de português, estou com ele aqui em mãos, hein? Ó, vamos acompanhar. Ele traz as vozes verbais. Aí ele traz voz ativa, voz passiva, analítica e sintética e voz reflexiva. Tá aqui. Na página 17, ele traz a transformação da voz ativa em voz passiva analítica, que nós vamos falar depois disso aqui, tá? No primeiro momento, nessa nossa aula, eu quero que vocês primeiro entendam bastante essas 3 tipos de vozes. Aí depois a gente começa com as transformações, tá bom? Bom, então, nas páginas 18 e 19, tem as atividades para vocês realizarem e estar enviando para mim. Uma atividade bem legal está na página 19, quando ela diz, nas orações a seguir, identifique a voz verbal empregada e faça a transposição da voz ativa para a voz passiva analítica, ou vice-versa. Mas, Dionísio, eu expliquei lá no nosso vídeo aula do dia 7. Tem como fazer a transformação. Mas eu já vou dar um exemplo aqui. Na letra A, diz assim, vizinha e o padrinho discutem a vida de Leonardo Pataca. Voz ativa, não é? Aí eu quero agora que vocês transformem. Ó, ele pede, transforma da voz ativa para a voz passiva analítica. Então, eu vou colocar, a vida de Leonardo Pataca é discutida por vizinha e o padrinho. Então, o que aconteceu? Quando é aqui na nossa voz ativa, certo? Eu tenho que passar para a voz analítica. Então, é só vocês prestarem atenção como vai ficar essa transformação. Então, já vou dar um bizu. A primeira está na voz passiva e eu passo para a voz ativa. A letra B está na voz ativa e eu vou para a voz passiva. A letra C está na voz ativa e eu vou passar ela para a voz passiva. Então, prestem atenção, assistam o vídeo. Vocês, não estão assistindo, às vezes, o vídeo até o final. Então, assistam o vídeo até o final, porque eu sempre vou dar o bizuzinho do exercício, tá? Então, voltando. Essa questão número 3, ele pede para você fazer vice-versa, você transformar. A letra A, ela está na voz passiva. Então, você tem que passar para a voz ativa. A letra B está na voz ativa. Então, você vai passar para a voz passiva. E a letra C está na voz ativa e você vai passar para a voz passiva. Tá bom? Então, esse número 3 é bem legal de fazer. Que aí eu quero ver como é que vocês estão. Na questão 4, diz assim,
Identifique a voz verbal na oração a seguir e justifique sua resposta. Vaidoso, frequentemente me olho no espelho. Ele quer saber aí, gente, que tipo de voz é essa? Olha só. Vaidoso, frequentemente me olho no espelho. Então, eu estou sofrendo a ação, não é? Então, lembra, foi o último exemplo aqui que eu dei de voz. Aí vocês vão colocar lá, trata-se de uma voz que o sujeito não só pratica a ação, como também ele sofre a ação. Eu acabei de dar o exemplo, não foi? Eu acabei de explicar quem é essa voz linda, maravilhosa, que é a voz reflexiva. Não vou nem falar. Então, depois nós temos o número 5. Considerando a oração, o romance de Manuel Antônio de Almeida inspirou o libreto. Responda ao que se pede. Letra A. Por que classificamos o verbo em voz ativa em vez de passiva ou reflexiva? E aí vocês vão explicar a característica disso aí. Como que se faz a voz ativa da voz passiva e reflexiva? Então, vocês vão explicar. E a letra B, reescreva a oração de acordo com a flexão em voz passiva analítica. Lembrem-se que tem lá um bizuzinho de como a gente faz essa transformação. Bom? Ó, um grande beijo. Fico aguardando as respostas de vocês, porque na próxima semana, né, se não tivermos voltado, só Deus é quem sabe, estaremos aqui novamente. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, se cuidem e lembrem-se, estou morrendo de saudade de vocês. Um grande beijo.